almejando a proteção divina, saudando eminentes pares, ilustres procuradores de justiça, aqui presente. Eu dou por aberta a sessão ordinária desta segunda Câmara Civil da data de hoje. Eu anoto que agradeço a presença dos desembargadores Márcio Vidal e desembargador Guiomar, que aqui estão para suprir lacuna dos titulares em face de ausências justificadas de ambos os membros, desembargadora Maria, que está em viagem, e desembargadora Maria Helena, que está ausente temporariamente. Eu gostaria que constasse em ata que, na forma regimental, foi convocado o desembargador Guiomar para substituir a desembargadora Maria Helena, até que ela aqui compareça. Vamos ver o que nós podemos julgar agora em relação aos adiados. Eu consulto as eminentes pares em relação à ata. Se não há qualquer objeção, eu a dou por aprovada. Em face da ausência da desembargadora Marilce, estão adiados todos os processos em que a mesma funciona como relatora e como revisora. Eu vou, o número 1. Aliás, o 1 da pauta e o 2 da pauta, em razão de que a mesma pediu vista dos autos, pediu vista dos autos. Os demais, em face da ausência, 1 da pauta, 2 da pauta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, deixa eu ver que difícil. 41, 42, 43, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 21 foi retirado da pauta por julgamento monocrático da desembargadora, e adiado também 48 da pauta, 56 e 71 da pauta. Todos estão adiados pelos motivos já declinados. Afianço também que não poderemos julgar o processo em que funciona a desembargadora Clarice como relatora, também por motivos justificados. Ela não pode aqui comparecer hoje. Então nós vamos... Ela não virá, está adiada. Todos que funcionam como relatora ou revisora estão adiados. Então nós vamos julgar o 15 da pauta, agravo de instrumento em que funciona como
agravante LBA e agravado EG. O parecer ao Ministério... Nós vamos... Aqui se trata, eminentes pares, de decisão que indiferiu a fixação de elementos provisórios por faltar prova da necessidade dos mesmos. Agravante que disse que viveu 13 anos maritalmente e que foi impedida de prosseguir os estudos e desempenhar atividades laborativas e encontra-se residindo na casa da sua mãe. O juiz de piso indiferiu porque não existe ainda provas em relação a essa convivência e a nota de tal questão desafia a dilação probatória, podendo ser revista no curso do feito, mediante suficiente demonstração do direito agregado de maiores elementos acerca do binômio alimentar. É que ela queria inaudita altera a par e o juiz não concedeu. Então, com esses aspectos, estou conhecendo e desprovendo o agravo interposto. Desembargador Guiomar, como vota? Desembargador. Senhor presidente, eu estou de pleno acordo quando passava os olhos na síntese do fato processual em julgamento. A primeira questão que me surgiu foi exatamente se havia prova razoável sobre a existência da união estável. E Vossa Excelência está pontuando que justamente foi um dos argumentos para o indeferimento de que não há. Então, não tenho dúvida em acompanhá-lo para improver o presente recurso. Esse é um pedido de preferência por parte do requerido. Também passa ao julgamento do 18 da pauta, da minha relatoria. 18 da pauta. Por que 16? Vamos julgar. Também trata-se de agravo de instrumento em face da decisão da juíza da segunda vara da violência doméstica, que fixou alimentos provisórios de R$ 1.500, equivalente a 30% da renda declarada. Neste caso aqui, eminentes pares, também o promotor de justiça, a Procuradoria alega não ter interesse. Eminentes pares, eu analisei este caso. Eu acho que eu estou mantendo a decisão de piso porque está dentro 30% está dentro dos parâmetros prescritos à espécie. Não há nenhum excesso, de modo que nesta fase primária não vi condições de reformar a decisão hostilizada. Trago decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul a respeito do assunto. Desembargador Guiomar, desembargador Márcio Vidal. Senhor presidente, só indago. A união estável, diferentemente do que sucedeu em relação a outro processo que nós julgamos, há uma prova razoável da existência da união estável, há filhos. Há prova razoável, a questão houve a dissolução de fato, por hora, se deu em incompatibilidade de gêneros e até questão de violência doméstica. Então isso está nos autos. Tudo isso está registrado nos autos. E a fixação dos alimentos provisórios, quer dizer, é o patamar de até 1/3 da remuneração do ele persegue R$ 5.000. Quanto? R$ 5.000. Então está demonstrado. Está menos de 30%. 30%. Eu acompanho. Conhecido e desprovido, nós temos do voto do relator. Também um agravo de instrumento com marca de Diamantino, o 16 da pauta. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de o juiz de primeiro grau. Indeferiu liminar e suspensão do procedimento do judiciário da consultação da propriedade fiduciária. O que, eminentes pares, o que na realidade o que o agravante está pretendendo é justamente o que a lei
fala em sentido contrário. E nessa hipótese, eu conduzo meu voto, ó. Sendo o agravante do dotado que vai servir ao livramento da sua única imóvel, não tenho que não lhe contrário comportamento que pretende ali já garantindo exatamente que deixar de cumprir o contrato. Eles não cumpriram, o imóvel foi gravado com a licença fiduciária e nessa ação pretendida, eles pretendem que o juiz liminarmente já suspenda aquela garantia contratual em favor da agravada. Não há qualquer resquício jurídico para o deferimento. Eu estou mantendo a decisão. Desembargador Guiomar. Acompanho. Agora passa ao 19 da pauta, também é um agravo de instrumento, regulamentação de visita, em que deferiu inaudita altera para a guarda compartilhada dos filhos a ser exercida em conjunto. O promotor de justiça manifestou pelo provimento do recurso. Eminentes pares, essa questão daqui foi mantida. Eu estou conduzindo meu voto no seguinte aspecto: conhecendo e dando provimento ao agravo, para atribuir, sim, a guarda provisória dos menores HFP e AFP a favor da agravante, bem ainda determinar por hora que a visita do genitor seja realizada em finais de semana alternados ao lar materno. Eu anoto no meu voto aqui, eminentes pares, que há uma alegação que de agressividade do genitor e beligerância entre o casal, e que mostra imprescindível, antes de mais nada, a realização de um estudo social para que evidencie a melhor forma de realização de visitação, como pretende o genitor. Na realidade, o genitor pretende, a partir da lei 13.258, exercer, em resumo, entrar e sair na casa dos filhos a qualquer momento. Então, é impossível a consolidação do pedido dele por esses motivos, que é o estado de beligerância entre marido e mulher, e isso pode até afetar psicologicamente os menores, de forma que eu entendi que no caso, em apreço, mantém-se provisoriamente a guarda com a mãe e os pais visitem o filho no final de semana. É como eu voto. Desembargador Guiomar, desembargador Márcio Vidal. De acordo. Conhecido provido parcialmente, nós temos do voto, conhecido e provido, nós temos do voto do relator. Nós temos agora o 20 da pauta, agravo do instrumento, agravante Maria José de Almeida e Claudinei Morangoni. Eminentes pares, na ação, a autora pretendia antecipação de tutela para que fosse apreendida a motocicleta Honda NSXR 125 Bros, que alegou de Jeová Etelvino de Lima, que a moto foi apreendida pela autoridade policial. Eminentes pares, eu estou conhecendo e provendo este recurso, até em homenagem ratificando a liminar concedida pela eminente desembargadora Maria Helena pelos seguintes aspectos. É mais fácil eu explicar do que ler o voto. O agravado, a moto estava registrado em nome do agravado, mas há muito tempo esse agravado alienou a um terceiro, e esse terceiro voltou a alienar esse bem para a agravante. Fazendo uma permuta através de um imóvel na comarca, na localidade de Campo Verde. E o que acontece? Eu noto no meu voto que, apesar do bem estar em nome do Claudinei Morangoni, em se tratando de imóvel, o domínio se transmite pela tradição.
E a questão mais importante é que o que aconteceu é que as provas dos autos conduzem que o agravado, essa moto foi apreendida pela autoridade policial. E como estava em nome do agravado, ele compareceu, liberou a moto e não devolveu. Essa é a questão. Então nós temos um proprietário nato. Nato. E esse proprietário nato, ele alienou a B. A B alienou a B C. alienou A C. Mas há algum ônus financeiro? Não há ônus financeiro, não há ônus financeiro aqui. Acontece que foi apreendido com o C e como pretendia liberar o bem no Detran, só o proprietário que libera. Além da tradição que o senhor mencionou de bem imóveis, há algum documento que exterioriza essa alienação Existe. de B para C? Existe, são dois contratos. São dois contratos. contratos. Ele não nega a existência disso? Ele não nega. Acontece o seguinte, é que ele aproveitou a oportunidade que só ele poderia liberar a moto no Detran, foi lá e... É porque não houve a transferência, no órgão estatal, então Exatamente. aí ele... Eu estou aqui em homenagem até a própria liminar que foi concedida pela desembargadora Maria Helena quando da análise preliminar do recurso. Então eu estou conhecendo, por esses aspectos, eu estou conhecendo e provendo esse recurso, ratificando a liminar. Desembargador Guiomar? Desembargador Márcio? Eu também, eu só faria um apontamento aí no final, na parte dispositiva, que recomendando ao juiz de piso que quando ele solucionar a guisilha, que ele faça oficiar ao órgão estatal para a transferência, para evitar que, para solucionar a questão, porque senão você pega ao bem, mantém e não faz a transferência, vai ficar pendente, o próprio código, sempre vai ficar, aí as multas vão incidir no nome do apontamento na carteira de habilitação, etc. E o código diz que 30 dias você tem que fazer a transferência. Ele não fez. Não, ele comunica, desde que o proprietário nato comunique... Pois é, mas ele não comunicou. Ah, é? Mas aí já é problema dele, né? Não, só estou dizendo para resolver. Então tá bom. Para resolver a questão definitivamente. Sempre vai ficar pendente. Eu adiro ao posicionamento do eminente desembargador Márcio. Eu estou sugerindo que dê ciência ao Detran. Que ao final do julgamento dê ciência ao Detran dessa alienação. Senão sempre vai ficar pendente. O que sucede normalmente? Eu falo até com experiência própria. Você, às vezes, não tem o cuidado de transferir, aí fica lá pendente no órgão estatal, então todas as multas vão incidir sobre o seu nome, além do apontamento na carteira de habilitação. Não obstante, a regra do Código de Trânsito Brasileiro preveja a possibilidade do alienante comunicar ao órgão, mas o que normalmente ocorre é o seguinte, que na hora que ele preencher o documento, ele apenas assina e deixa em branco. Exato. E aí isso fica no mercado livre. Então, a conclusão... Aí não resolve o problema. Por isso que talvez ele tenha sido motivado a ir lá na autoridade policial e liberar o bem. Pois é. Então, a conclusão é recurso conhecido e provido nos termos do voto do relator, com a adendo do desembargador Márcio, que anote que após a decisão de mérito, comunique-se ao órgão de trânsito em relação à decisão proferida. Passamos ao 23 da pauta, mais um agravo de instrumento, Saga Pantanal, obrigação de fazer contra R. Bertolo. Deixa eu ver aqui. É seguradora. Não é Saga Pantanal. Intenta, fazendo a documentação, argumento de que a vírgula de que contém vias, em questão já foi alienado terceiro, afirma que foi indeterminado, mas está de pedido para suas informações. Deixa eu ver o que aconteceu. Eminentes pares, com relação à entrega do bem,
Eu estou anotando em meu voto que o objeto o recurso, a decisão é de 2013. Já passaram 20 meses e só agora que ele recorre. Então eu entendi que não há nenhum perigo em mora para que se faça a entrega desse veículo a ele depois de 20 meses. E nem se tem ideia também aonde que está o veículo dele. Em relação ao veículo que ele pretendia, ele já alienou a terceiros. Então há uma total ausência de interesse, de interesse processual, a substituição do veículo, porque como é que nós vamos substituir esse veículo? Que se o veículo ele já vendeu o veículo que ele diz que tem os defeitos inibitórios, os vícios, ele já alienou a terceiro. Mas não é caso de extinguir a ação, porque a ação é combinada com danos morais. Então, possivelmente, o juiz tem que analisar a questão dos danos morais. Então, eu disse, não demonstre requisitas cautelares a parte que a presunção do veículo recebe liminar a seu favor, abandona o feito por longo tempo, continua utilizando o bem que pretende substituição e, mesmo assim, deseja cumprir a decisão, sobretudo porque fato superveniente da conta que o bem objeto de demanda já foi alienado a terceiro, o que impede a devolução cujo vício inibitório for apontado na pretensão inaugural. Não se extingue feito no tribunal do parágrafo 367, porque no pleito inicial consta de igual forma pedido de condenação de danos morais, devendo a ação prosseguir tão somente neste aspecto. Desembargador Guiomar? Desembargador... Nós temos alguma coisa a mais? Nós vamos julgar aqui, agora, os embargos de declaração. Eminentes pares, 81, segundo da pauta complementar, embargo Rúbia e... Será? Por favor, eu vou anotando. É o segundo da pauta complementar, embargo de declaração. Eminentes pares, ela alega que houve matéria que deixou de analisar a incidência da correção monetária anual na pensão alimentícia fixada aos embargantes. Eminentes pares, a questão não há omissão, não há contradição e não há obscuridade. E não há porque a questão das pensões alimentícias são reajustadas ex lege pelo Código Civil, diz que as pensões alimentícias são reajustadas anualmente, então não precisa constar do voto isso aqui. Então, eu estou rejeitando, conhecendo e desprovendo esse aclaratório. Desembargador Guiomar? Ele alegou que houve omissão. Pois é, não há omissão. O que a lei quis determinou, né? Eminentes pares. Tem um do Banco do Brasil e aqui é um regimental, por decisão monocrática, o processo foi julgado porque o Banco do Brasil não deu o necessário impulso. O Banco do Brasil alega nesse regimental de que naquela oportunidade os advogados foram substituídos, mas se foram substituídos deveriam estar no processo. Ele não trouxe para o processo nenhuma prova dessa substituição. De modo que eu anoto no meu voto de que não há contradição, não há omissão, não há óbice para extinção do processo por abandono de causa. Não há exigência legal que o advogado seja pessoa bem intimada para seguir no feito nos casos do abandono, bastando a vinculação desse comando à imprensa oficial de conhecimento e a intimação pessoal. Então, eu estou regimental, estou mantendo a minha decisão monocrática. Desembargador Guiomar, conhecido. Também tem um regimental da Unimed, Unimed e Luxedo Oliveira é o 8º. O que acontece é que, por decisão monocrática, baseada em decisões deste sodalício, foi conhecido e desprovido o recurso.
trata-se da operação cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica é em pacientes de obesidade mórbida, questões que revelam a necessidade, sim, da cobertura de urgência. Mas, nesse caso, há uma particularidade também. A própria Unimed anota que ele teria direito a essa operação 2 meses, logo 2 meses após o contrato. Já se passaram mais de 4 meses isso aqui, por qualquer motivo, por A ou por B, ele teria direito. Então, não há como nós revogarmos a decisão do juiz de piso, porque feita com lastro em decisões deste sodalício. Desembargador Guiomar? Desembargador... De acordo. Vidal. Vidal. Esse aqui é o Banco do Brasil e Rosimeire. Também se trata-se de decisão, julgamento monocrático, deve ser em ação revisional. Essa questão já está batida e debatida nesse tribunal. O que ele discorre aqui, nesse regimental, é porque, por decisão monocrática, foi mantido o dano moral fixado em R$15 mil. Só que isso é o único caso que ele debate aqui no agravo regimental que eu tratei em decisão monocrática. Só que esse parâmetro é justamente os parâmetros do STJ, que diz até R$20 mil, que até R$20 mil é possível, sim, essa condenação. Então, não há como conhecer regimental para diminuir esse valor da condenação, e eu mantenho os 20 mil, os 15 mil reais. Desembargador Guiomar? Tá. Agora, Vinícius Tomazetti, Fronteira, Comércio de Cereais, Representação e Produtos. Tá, eminentes pares, aqui a questão é só de pré-questionamento, e eu estou dizendo que, mesmo para pré-questionamento, deve apontar os vícios do artigo 535, e por isso estou rejeitando esses embargos de declaração. Você mencionou essa matéria no corpo do recurso? Peraí, deixa eu ver aqui, agora sim. A dever tem, por fim, a figura... Peraí, deixa eu ver aqui. Prejudicado, embargado, quando não fazer recorrer a decisão, não se os embargos. Negou a prevenção debatida no recurso, propagando que o acordo contém vias passivas. Para com os embargos. Na verdade, a clara intenção da parte é rediscutir os embargos, não para complementar, mas repetir o que já foi julgado lá. E eu anoto aqui a decisão. Aqui não é pré-questionamento, doutor. Foi lá para o senhor. Pois é, aqui não é, realmente não é. Então, eu anoto que para efeito da... Então, não há, está simplesmente repetindo. Eu estou conhecendo e rejeitando esses embargos. Nós vamos ter que nos reeducar com o novo Código de Processo Civil. Pois é, né? Porque toda matéria que for ventilada, mesmo que ela não seja necessária em razão já do acolhimento de uma outra tese favorável à parte, nós teremos que enfrentar ponto por ponto. Né? Então, por isso, quando eu indaguei o senhor, se é o pré-questionamento, quer saber se essa matéria foi ventilada no corpo do recurso, da peça recursal. Porque se for, aí ele teria razão. Então, mas isso é uma pressão, uma força política da Corte Superior que minutou esse projeto de alteração a essas regras de juízo de admissibilidade do recurso excepcional
né? E vai manter o status quo, como é o sistema atual. O filtro continuará, a exemplo do que sucede na Europa, o que também ocorre no sistema como law dos Estados Unidos. O juiz, o tribunal inferior de onde está se recorrendo, que vai fazer o primeiro filtro. E depois caberá à corte, evidentemente, reexaminar a matéria. Mas não da forma como está posta no novo Código de Processo Civil de 2015, que o magistrado do segundo grau, na instância ordinária, ele teria o mesmo procedimento do juiz inferior em relação ao recurso de apelação. Ele faz o juízo de admissibilidade, mas a última palavra é do tribunal. Eu coloco em julgamento. Questão do recurso especial já tem a proposta de alteração. Está na comissão. A comissão já aprovou. Sim. Agora até o presidente já deu um parecer favorável e parece que já está deliberado na sessão. Só que querem também tirar essa ordem cronológica. A comissão é a favor de mudar a regra da admissão, mas da cronologia. Eu acho que a cronologia eu acho que não deve ser retirada, não. Porque as exceções, elas já estão previstas, né? E elas são amplas, as exceções. Então, não cabe realmente. Pois é, mas lá tem as exceções para corrigir justamente esses eventuais equívocos. Faço julgar o embargado Claudinei José de Freitas, Banco do Brasil e outros. Nos embargos da declaração, ele aloga omissão da fixação dos honorários arbitrados na sentença apelada do importe de 20%. Se eu mantive a sentença diz, condeno o requerido em 20% do valor da condenação, então eu não estou conhecendo esse recurso porque não há não há como conhecer. Se a sentença foi mantida, nos 20% dos honorários, e ele pretende que se analise novamente a questão, não há como conhecer. Eu estou não conhecendo esse recurso. Desembargador Guiomar. Também há outro embargo de declaração, desembargador, de eminentes pares. Se trata de uma ação de arresto, e ele alega omissão quanto de possuir bem imóvel para garantir a suposta dívida sufragada pela parte agravada, restando desnecessário o arresto do crédito existente nos autos 282-9707-811. Eminentes pares, aqui ele disse que possivelmente existiam outros bens para garantir aquela execução. Mas eu anoto a você, trata-se de um feito que já tramita há muito tempo. Depois de muito sacrifício, ele conseguiu descobrir que o executado tinha um crédito a receber no outro processo e entrou com a cautelar incidental de arresto. E o juiz concedeu. Não há nenhuma ilegalidade em conceder um arresto num crédito, até porque, naquela gradação legal, o crédito é o último da fila do 655. Então, eu estou conhecendo e desprovendo esses embargos de declaração. Pois é. Acabou.
Embargo de declaração 77.161/2015. O espólio diz que a Maria Miller, que não é de Rondônia, não tem interesse. Ela tem interesse porque ela vivia maritalmente com o de Coisa mais de 20 anos, então ela tem interesse. E o juiz mandou, então estou rejeitando, o juiz mandou separar os bens que possivelmente cabem a ela no espólio. E fez a reserva e a parte não deseja. Então eu estou rejeitando e mantendo mantive no agravo e está repetindo em recurso, em embargo de declaração. Eu estou repetindo todos os argumentos novamente e conhecendo e desprovendo esse recurso. Mas
Por encerrada a sessão, agradeço a presença de todos, do ilustre procurador de justiça aqui presente, salientando que só voltarei aqui no mês de outubro. E o senhor traga lembrança em Nova York. Não fala nada. Ah, Então vai encerrar, né? está encerrado já. Você traga a estátua. Ou então o boi lá do sistema financeiro. Ah, vou tirar uma foto lá no boi, né? Eu tirei e trouxe uma miniatura.